Vem aqui mais perto de mim que hoje eu vou te contar um segredo. Gente, é o seguinte, hoje eu vou começar o vídeo de uma maneira bem sutil, tá? Ninguém torce por você. Ninguém. A não ser uma ou duas pessoas aí que você conta no dedo, ninguém mais vai torcer por você. Dizendo isso, sem agressividade, mais um conselho de amiga, eu vou te falar uma coisa. As coisas só vão começar a dar certo na sua vida quando você silenciar. Entendeu? Cala tua boca aí, mulher, não fala nada demais pra sua vida, pras pessoas, não. E eu tive que aprender isso na marra, tá, gente? Eu não sou guru de psicologia, ou seja lá o que for. Eu tive que vivenciar isso, eu tive que experimentar isso. Ah, mas por que você tá falando isso? Gente, porque olha só, eu já passei pelos dois momentos. Eu já tive momentos na minha vida que eu sentava e estudava e aquilo ali virava, ó. Eu postava no Instagram que eu tava estudando, eu contava pra todo mundo, qualquer pessoa que eu via na esquina, eu falava, tô estudando pra concurso, vou fazer a prova tal dia. E aquilo, gente, ia me gerando uma coisa invisível mesmo, de pressão pra passar. Porque eu ficava assim, gente, mas o que o povo que eu contei vai pensar de mim se eu não passar? Como é que eu vou falar pra essa pessoa que eu contei que eu fracassei? Cara, e pense num sentimento que às vezes não é nem nosso. Você tá sentindo pela outra pessoa, sabe? Tipo, quando eu decidi fazer esse concurso das SEDES agora, eu falei assim, cara, eu vou entrar diferente nisso aqui. Eu não vou contar nem pra minha mãe. E a minha mãe não sabe. E só quem sabe que eu vou fazer essa prova é o meu marido. E claro, vocês aqui, mas eu digo, vocês não são do meu meio diário, que eu tô ali pensando no que vocês vão dizer, como é que vocês vão reagir, o que vocês vão achar, sabe? Porque às vezes a gente se trava numas coisas, ou então se abre para outras coisas, porque a gente tá pensando no jeito de pensar da outra pessoa. Então, assim, muitas vezes você pode não perceber, mas você pode estar deixando de fazer muita coisa pensando na outra pessoa, ou então fazendo coisas que você mesmo não iria fazer porque você também está pensando na outra pessoa. Pareceu confuso, mas eu vou dar exatamente esse exemplo, que é uma pressão invisível que a gente se coloca na gente, pensando no que a outra pessoa vai achar, entendeu? E aí, gente, por que eu falo isso? Porque eu encontrava uma pessoa na rua, hoje, amanhã ela era minha melhor amiga e eu estava contando todas as coisas que aconteciam na minha vida, todos os meus planos, todos os meus projetos. E eu acho, gente, que não é nem maldade, sabe? As coisas não engatarem. É só porque, assim, o ser humano gosta de ver uma pessoa dando errado, gente. Não, sério, parece que é uma coisa assim. Você vai na internet, o primeiro vídeo que você bota, a chance de uma pessoa mais te odiar do que gostar de ti, ou mais tipo falar assim que você tá fazendo errado, que que aquilo não vai dar certo, é muito maior do que você ter um fã. É muito maior, gente. E não é porque a internet é tóxica, não, gente, é porque nós somos assim. Nós somos tóxicos, né? Na internet o povo só fica mais ainda porque eles estão invisíveis atrás dos celulares, atrás dos computadores, entendeu? Então, assim, tu vai fazer prova de concurso, você não precisa estar falando pra ninguém, sabe? Fala assim pra quem é extremamente necessário, pra quem vai te ajudar, sabe? Se cerca de pessoas que estão no mesmo nível que você, nos mesmos projetos, querendo as mesmas coisas. E eu falo isso, gente, com muita propriedade, porque assim, eu sou mãe, né? Sou mãe de uma criança de 2 anos. E uma coisa me marcou muito, que eu fui conversar com uma amiga minha na época que o meu filho nasceu e eu tava passando por muitas coisas, assim, difíceis, psicológicas, né, do puerpério. E ela me mandou mensagem, como você tá? E eu comecei a relatar umas coisas e tudo, e essa minha amiga não é mãe. No final de tudo que eu falei, aí ela me mandou mensagem bem assim, mas eu não entendi a parte difícil. Ou seja, ninguém que não está passando pela mesma coisa que você vai entender o que você tá passando. Por isso que uma das minhas primeiras atitudes quando eu engravidei foi ir pra academia e fazer um grupo de gestantes. Porque mães entendem mães. Ou seja, quem não está estudando para concurso nunca vai entender o que você tá passando. Que é difícil, que é puxado, que é cansativo, que às vezes você não vê resposta, entendeu? Só que, gente, só quem precisa saber desse seu projeto é você e Deus. Só. E se você não acredita em Deus, é só você mesmo. Entendeu? Porque assim, gente, é um negócio que... Sério, escuta o que eu tô te falando, porque eu sou tua amiga aqui. Eu até me surpreendi, eu não esperava o tanto de apoio que eu recebo nos comentários aqui dos vídeos.
Ai, tô torcendo por você. Ai, vai dar certo. Tipo, gente, que loucura. Porque se você contar pra roda de amigos seus, a maior parte das pessoas vai dizer que não vai dar. Ou então ela vai te dizer que dá, torcendo pra não dar. Entendeu? Eu até falei pro meu marido isso. Eu falei, nossa, cara, eu nunca recebi esse tipo de apoio. Mas ao mesmo tempo, você contar gera em você essa pressão invisível, essa coisa de tipo, o que o povo vai pensar? O que ele vai achar? Eu tinha muito isso, eu contava pra todo mundo na época que eu ia fazer concurso. Aí eu ficava assim, gente, mas o que essa pessoa vai falar de mim se eu fracassar? Eu vou te falar uma coisa, eu sou tão assim, que vocês já devem ter percebido nos vídeos que eu falo muito, né? Então isso é tão difícil pra mim que um dia eu fiz a terapia com a minha psicóloga, falando assim, Amanda, eu não sei como dizer pro meu cabeleireiro que eu não passei. Cara, puta merda, meu cabeleireiro, ele não deve nem lembrar que eu conversei isso com ele, cara. Eu vou lá uma vez a cada, sei lá, 6 meses. E olha a minha preocupação. Gente, assim, pode parecer zoado, tá? Mas eu sei que dentro de você tem um caso parecido com o meu. Porque, cara, isso é muito presente, muito presente. Então, assim, você vai fazer uma coisa, você vai começar um projeto novo, não conta pra ninguém, tá bom? Não conta pra ninguém, porque aí você não tem muito o que esperar. Imagina, gente, imagina você não falar pra ninguém que você tá estudando, aí você aí dá o seu melhor, dá o seu sangue por você e pela sua família, seja lá como for, mas assim, você tá dando o sangue por você, aí do nada, você vai e fala assim, eu passei. Gente, como assim? Cara, imagina, tipo, ninguém tava esperando aquilo de você, ninguém. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, aí a gente começa a não esperar tanto também, mas fazer o que é possível. Fazer o que tá dentro das nossas possibilidades, fazer o que a gente acha que deve ser feito e não o que o outro acha que deve ser feito. Porque por muito tempo eu passei por essas validações. Sempre que eu ia começar uma coisa, primeiro eu perguntava, mas o que você acha? Você acha que eu devo fazer esse concurso ou o outro? E eu ficava perguntando e parecia que eu não tinha capacidade de decidir. Entendeu? Hoje não. Hoje eu olhei para esse concurso das SEDES e eu tomei essa decisão. Se for ruim para mim, eu vou ter tomado essa decisão. Se for bom para mim, eu vou ter tomado essa decisão. Entendeu? Porque, gente, no final das contas, ninguém vai fazer a prova por você. Ninguém vai passar por você. Ninguém vai estudar por você. Mas o povo adora se envolver. O povo adora dar pitaco. E isso vai te minando. Mas no final das contas, você que vai ter que fazer o trabalho. E você que vai ter que ir lá fazer a prova. Então, assim, sério, no grosso, do que adianta tu contar? Se no final do dia as pessoas não vão te ajudar. Por isso, gente, que o nosso grupo do WhatsApp lá da Live da Madrugada, ele é uma fonte de respiro e de apoio. Porque tá todo mundo estudando para concurso. É um meio que se você falar que uma coisa é difícil, muito provavelmente as pessoas também vão dizer, é verdade. Mas eu fiz isso. Mas tem essa solução, tem essa opção. Então é um grupo muito focado na solução e não no problema ou mais gente te botando pra baixo. Então, tipo assim, por que eu falo aqui na maioria dos vídeos que eu não tenho Instagram? Porque o Instagram, gente, não é só você postar. É também você tá vendo, sabe? O silêncio, ele não é só você não fazer aquilo, tipo, ah, não posta. Não, é você também não receber aquela informação demais. É esse silêncio, tanto seu quanto você não ouvir do outro. Por exemplo, tinha um cara que eu seguia no Instagram, que ele é super famoso, acho que passou aí em primeiro lugar em tudo que fez, e ele sempre bate na mesma tecla de que você só vai passar quando você deixar de ser uma pessoa e engordar, e não ter tempo de ir na academia, não ter tempo pra sua família, e não conhecer ninguém, e aquilo não ser sua prioridade, nananana. Então assim, ele basicamente fala que você tem que deixar de existir como pessoa e passar. Cara, assim, se eu for ficar vendo esse tipo de coisa, eu vou entrar em depressão, porque como é que eu deixo de existir pro meu filho? Impossível, entendeu? Então, não cabe na minha realidade, mas assim, eu sei fazer isso? Não. Então, eu vou ter que excluir, sabe? Porque, gente, o silêncio, ele é muito como um filtro, sabe? É pra você aprender a filtrar certas coisas. Se torna indisponível mesmo, não grosseiro, mas indisponível. Só vai ter a tua atenção
aquelas pessoas que realmente merecem a tua atenção. Porque até teve uma menina que eu sigo aqui no YouTube, que eu gosto muito dela, e ela falou assim: só precisa saber da sua guerra quem tá na sua trincheira. Ou seja, só precisa saber das suas dificuldades quem tá ali com você todo dia, passando pelas suas dificuldades. Quem não tá, não tem necessidade. Entendeu? Então, começa por aí, vai em silêncio mesmo, vai na tua, começa a dizer uns nãos, sabe? Começa a afastar de você aquelas pessoas que tu sabe que não te faz bem. Porque a gente sabe, tá, gente? Muitas vezes a gente precisa quebrar a cara, mas a gente já sabia. Quando acontece alguma coisa mais grave assim, a gente já sabia. E não precisa estar de mimimi e de, assim, se vitimizando nos grupos, tipo, gente, eu vou sair porque eu preciso estudar, porque não sei o quê. Não, gente. Tipo assim, ninguém nem liga, entendeu? Tu vai sair, ninguém nem vai perguntar. É assim. Eu saí do Instagram, gente, ninguém nem me perguntou. Às vezes veio me perguntar tempos depois, quando foi tentar me mandar uma mensagem, eu não respondi. Ou seja, no final do dia, gente, todo mundo está cagando. Entendeu? Então, tipo assim, se eu puder te dar esse conselho, silencia, amiga. Silencia, vai com calma, vai no seu tempo, sem a pressão, porque a gente mesmo já se coloca muita pressão. A gente não tá precisando mais da pressão dos outros, porque a nossa já é imensa. E isso, gente, é um projeto de vida. Estudar para concurso é um projeto de vida. É um projeto de se dedicar, de realmente tentar conciliar muita coisa, mas ele é a sua prioridade. É um projeto difícil, de longo prazo, penoso, que a caminhada é, assim, difícil e você não precisa de coisas que tornem ela mais difícil ainda, tá bom? Então, se eu puder te ajudar em alguma coisa, segue o meu conselho. Fecha sua boquinha e fecha a portinha e tranca a boquinha. Sabe aquela... Porque, cara, isso só vai te fazer bem, isso só vai tornar a tua caminhada mais leve. E eu quis trazer isso porque eu tava refletindo sobre isso ontem. E muito obrigada pela torcida de vocês aqui no YouTube. Eu também torço muito por vocês. Eu tenho um carinho enorme por essa comunidade que a gente criou. Mas se eu puder te dar um conselho, é isso. Silencia e vai fazer tuas coisas, vai tocar os projetos da tua vida, filtrar as pessoas, dizer mais não e fazer mais coisas por você, que aí as coisas vão andando, tá bom? É isso e até amanhã.